Shani Carivanity, comecio. Nesse vídeo aqui a gente vai falar exatamente sobre isso, os longobardos vênetos e o culto a Odin e o arcanjo Miguel. Poxa, a gente precisa já dissolver algumas coisas ali, né? Como assim longobardos vênetos? Eu estou me referindo quanto àqueles vênetos que já estavam com uma cultura longobarda, ou seja, uma cultura lombarda ali no seu território, e não só os vênetos, como em outras partes da Itália isso aconteceu também, mas a gente fala especificamente agora sobre o Vêneto. E sim, já com essa cultura longobarda, como funcionava esse culto que existiu ali inicialmente a Odin e também ao arcanjo Miguel, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Afinal, nós estamos falando sobre dois universos completamente diferentes, né? Um que parte ali do arianismo, né? Da cultura, da religião pagã, que era ali desses povos, né? Os longobardos, uma antiga religião, e aí depois estamos falando de um personagem, um arcanjo Miguel, uma entidade, na verdade, né? Que é ligada ao cristianismo. A gente já vai ver sobre isso, mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro do que é postado aqui, né, todos os dias. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, e aí a gente já pode começar o nosso vídeo. A gente tem que começar lá do início mesmo, porque para entender um pouco sobre tudo isso, é preciso se dar conta que existiram, por exemplo, uma série de invasões, né, tivemos uma série de invasões na Itália inteira, e especialmente as invasões longobardas, como se costuma chamar na Itália, a gente pode falar lombardas também, que elas ocorrem entre ali, enfim, 568 ou 569 depois de Cristo, né? 68 ou 69 se inicia essa invasão aqui longobarda. Então a gente precisa também estar atento, porque a partir desse momento, quando os longobardos adentram, né, o território, eles também começam a implicar, né, em certos aspectos e costumes, enfim, né, das sociedades ali dentro. Porém, isso não acontece de um modo efetivo no início, né, da invasão longobarda. Por quê? Porque no início os longobardos, na verdade, eles se constituíam numa sociedade ali dentro, né, na Península Itálica. Vamos lá falar sobre o Vêneto também, né? Também no Vêneto, eles acabaram constituindo uma sociedade elitista, né, que era uma sociedade deles e que da qual apenas, né, aqueles que eram lombardos, enfim, longobardos participavam, né? Faziam a comunhão dessa sociedade elitista porque eles eram poucos e eram os dominantes, aqueles que haviam tomado o governo. Os governos regionais. E certamente, né, por ser ali um grupo pequeno, né, um grupo pequeno restrito, com costumes e também, principalmente, com uma religião diferente do que a religião que já estava, né, ali no território do Vêneto, que é a religião cristã, isso fazia com que eles ficassem bem fechados, né, entre si. É por isso que eles acabavam sendo ali elitistas por conta dessa pequena parcela dominante e também de uma cultura fechada, porque ninguém mais ali tinha o mesmo aspecto nem cultural e nem religioso que os longobardos possuíam ali dentro, né? Então, o que acontece? Essas coisas iniciam, né, inicia uma certa mudança nisso a partir da conversão natural e gradual dos longobardos ao cristianismo. Então, eu já mencionei aqui, sim, foi uma conversão natural e gradual. Ninguém obrigou os longobardos a se converterem. Eles mesmos, ali nessa vivência, que começaram a perceber alguma coisa, enfim, que a religião deles não correspondia. Eles quiseram simplesmente se converter ali ao cristianismo, né? E é óbvio que a partir desse momento existe também, a partir da conversão ao cristianismo, a conversão à crença da maioria, inicia uma abertura para a sociedade estabelecida, né? A sociedade vêneta. Eles começam a se tornar mais iguais aos outros e entender digamos, a linguagem dos outros, não só a linguagem no contexto linguístico, mas a linguagem do que essas pessoas estão falando afinal, né? Então, as tradições, assim, de veneração, né, longobarda aqui, são basicamente as tradições germânicas, né? Eram as tradições germânicas, elas sempre se voltaram digamos, para o culto das virtudes, né?
a veneração das virtudes do guerreiro. Isso aqui a gente encontra, claro, não só, né, na cultura germânica, mas em outras culturas, mas basicamente quando esses germânicos eles vêm para esse mundo já cristão, se percebe bastante isso, né? Eles praticamente só veneravam isso, seus deuses eram agarrados nisso e tudo mais. Então, eles tinham essa veneração aqui, voltada para a virtude do guerreiro em si, e por conta disso eles também acabavam venerando bastante um deus no âmbito religioso, né, que era Odin. E a gente sabe que existem várias interpretações ali entre o mundo depois nórdico e o mundo germânico, que basicamente na prática tem os mesmos deuses, alguns com referências diferentes, Wotan, Odin, mas se trata do mesmo personagem, tá? Então, em especial, os longobardos, o deus maior que eles veneravam era o próprio Odin, por sua característica guerreira. O que acontece? Antes, né, da gente relatar e depois para ver onde que entra esse arcanjo Miguel aqui, a gente precisa falar um pouco sobre as características desse Odin, né? Odin, para quem não sabe, também para os que sabem, para a gente recapitular, é um deus nórdico, reconhecido como o senhor da cura, da vida e também da morte. Então, o seu culto ali ele se espalha pelo norte da Europa e é chamado de Wotan na mitologia germânica, como eu já tinha relatado, né? Retratado como um homem velho de longas barbas brancas, mas robusto. Então, Odin, por vezes, aparece vestido como simples peregrino ou com suas armas de guerreiro também. E aí que a gente começa a notar que existe essa afeição, né, pela figura do guerreiro. Só que cada povo e cada época cultuava um aspecto do caráter de Odin. Não significa que ele era um personagem eterno. Ele era meio que um personagem mutável assim ao decorrer dos tempos, né? Então, assim, Odin era um guerreiro dos tempos da guerra, né? Quando existia o fato da guerra, Odin era da guerra. Mas era curador assim após a batalha. Então ele meio que ia se moldando, ele era um pouco mutável. O Senhor da Vida, quando as colheitas iam bem, mas um deus vingativo, extremamente vingativo, se havia escassez de comida. Então vocês percebam que existia essa certa elasticidade, né? Só que o que nos interessa é que sim, Odin geralmente, acima de tudo isso, era guerreiro. E aí nós temos agora esse aspecto aqui do cristianismo e a migração do culto, né? Como é que isso foi migrar? Como eles encaixaram esse Odin no culto cristão? Então, aqui a gente vai ter que falar sobre algo que talvez as pessoas, os brasileiros nunca ouviram esse termo, mas ele é muito famoso na Itália, né? Que no português a gente conseguiria traduzir como o culto miquélico, né? Eles falam lá culto micaélico, enfim, né? Então, o que significa? É o culto ao arcanjo Miguel, né? O culto miquélico. O que acontece é que esse culto ele se desenvolveu entre os longobardos ou lombardos após a conversão do povo germânico ao catolicismo, ocorrida depois da sua fixação na Itália e concluída durante o reinado de Cuniperto em 688 a 700. Então a conversão dos lombardos ao catolicismo, do arianismo e do paganismo, né, que eles professavam quando entraram na Itália, foi um processo gradual, como eu falei para vocês aí, e demorou bastante tempo assim para isso acontecer. Só que isso foi acompanhado aí por divisões políticas e ideais dentro do grupo longobardo, né? Diria assim que na verdade foi mais uma divisão entre eles, conceitos, ideais entre eles, do que uma coisa tão externa, tá? Apesar, sim, obviamente, do cristianismo ser externo, mas foi algo, como é que eu poderia dizer, foi algo que nasceu entre eles ali, tá? Depois que viram como funcionavam as coisas, foi algo que nasceu dentro do grupo deles, né? A obra de conversão foi iniciada então pela rainha, né, na verdade, Teodolinda, ali já em 589 e 626, né, ela inicia essa obra de conversão, mas óbvio que eles se convertem só depois lá com o Cuniperto. E apoiada pelo trabalho de um missionário irlandês, tá, que ele se chamava Colombano de
Bobbio. Na verdade, isso aqui no italiano, tá? Lá na literatura italiana eles chamam ele assim. Agora, vocês me perdoem, eu não sei qual era o nome dele original, tá? Então, o culto miquélico desenvolveu-se, portanto, num contexto de religiosidade arcaica, em que a veneração dos santos encontrou terreno particularmente fértil, né? Percebidos como semelhantes às divindades de ascendência nórdica da mais antiga tradição ali daquele povo. Em Miguel, o anjo que defende a fé em Deus com a espada na mão contra as hordas de Satanás, os lombardos reconheceram em particular as virtudes de Odin, é óbvio, né? É um guerreiro, deus da guerra. O arcanjo, então guerreiro, logo foi considerado o padroeiro do povo. Então vocês precisam ver que, né, existia Odin e esse Odin ele foi substituído pelo arcanjo Miguel e o arcanjo Miguel se tornou o padroeiro dos longobardos, né, logo mais. E claro, como eu falei sobre Odin, é importante que a gente fale também sobre as características do arcanjo Miguel, para que vocês façam um comparativo, para que vocês vejam que existe um nexo, existe uma lógica para eles terem adorado tanto o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é o fiel escudeiro de Deus, né, chefe supremo do exército celeste dos anjos fiéis. Miguel é o arcanjo da justiça e do arrependimento, padroeiro da Igreja Católica. Costuma ser de grande ajuda no combate contra as forças maléficas. É citado 3 vezes na Sagrada Escritura. O arcanjo Miguel tem a função de informar Deus sobre o que está ocorrendo na Terra, além de ser responsável por levar mensagens divinas para as pessoas, com o objetivo de proteger o trono de Deus. O arcanjo Miguel liderou os anjos do bem contra os anjos do mal, que eram guiados por Lúcifer, transformado em um dragão. A liderança e o poder de Miguel foram suficientes para vencer Lúcifer, que foi enviado ao inferno. Depois disso, São Miguel passou a se destacar ainda mais entre os arcanjos, tornando-se o chefe supremo do exército. Olha ali, então, claro que Miguel em si, até a gente poderia dizer que é um personagem até um pouco mais fiel, não fiel, como é que eu posso dizer? Sim, fiel às origens militares, né? Se a gente for comparar na concepção de Odin e Miguel, Odin ele era um pouco até mais mutável, ele tinha outras facetas ali. E Miguel não, o arcanjo Miguel ele é um guerreiro, ponto e basta. Estou aqui para lutar, estou aqui para dar o meu sangue, né? Entre aspas ali, né? Enfim, existe essa diferença. Talvez também isso tenha feito com que essa mudança progressiva, né, ao cristianismo, o arcanjo Miguel tenha sido muito importante para essa mudança assim do paganismo para o cristianismo, né? Ele não era uma figura mutável. O arcanjo Miguel é uma figura única, é aquilo e deu, né? Ele é aquela figura do protetor e do guerreiro que está ali sempre para combater. Ele não é para outra coisa, ele geralmente é sempre ligado à figura do guerreiro, ele é para combater e deu. Então, é claro que templos, né, ao chefe militar das tropas celestes foram espalhados aí depois disso por toda a península, né? Os lombardos dedicaram vários edifícios religiosos em toda a Itália ao arcanjo e principalmente também lá no Vêneto, né, a gente encontra templos do arcanjo Miguel por todos os lados. O que eu falo de templos são diversos, né, desde igrejas até grutas e uma diversidade assim de templos que são dedicados a São Miguel, o arcanjo Miguel, né? Então a devoção ali ao arcanjo ela permanece, né, e permaneceu entre as mais sinceras durante o reino lombardo, né, ao lado da devoção também a João Batista, o Salvador, e em menor medida também a outro santo guerreiro que a gente conhece, que é o São Jorge. Porém, aqui o protagonista dessa situação, sem sombra de dúvidas, é o arcanjo Miguel. E deixa aí nos comentários o que você achou, né, dessa história aqui que eu trouxe, porque talvez nem todas as pessoas sabiam disso, e se você tem mais alguma dúvida em relação a isso, né, se você sabia dessa ligação dos longobardos com o arcanjo Miguel, e claro, depois uma ligação que foi tão forte que acabou sendo passada também para o território inteiro do Vêneto, né, para outras pessoas, para outros grupos, assim como para fora da Itália, né? Me deixa aí nos comentários, caso não tiver nada para comentar, eu sempre peço, deixa um emoji aí com o emoji do leão, porque é o nosso símbolo, né, do Vêneto.
Zai Zai, Verengracius Trucon.